Olá, bem-vindo a mais um episódio do Palavras de Vida. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a pastora Silvia, que também é missionária, é minha mãe e meu maior exemplo de chamado missionário. O missionário é aquela pessoa que vai aos campos, mas ele também é sustentado pelos joelhos que oram e pelas mãos que contribuem. Por isso estamos aqui com ela hoje para falar pra gente sobre esse chamado tão lindo. Fala pra gente, por favor, como foi o seu chamado missionário? Olá a todos, eu também estou muito feliz de estar na companhia da minha filha, minha bebê, que é a mais novinha, minha criança. E o meu chamado foi. Eu pensei que todos tinham o mesmo chamado, quer dizer, para mim não era exatamente o meu chamado, eu pensei que todos eram chamados. Então isso começou na minha infância, quando eu ia para a escola bíblica, tinha culto de missões. E quando eu li a Bíblia também, eu vi uma passagem muito importante que me chamou a atenção, que era sobre Enoque. Enoque caminhou com Deus. Ele caminhou com Deus, simplesmente caminhou com Deus. E isso me chamava muito a atenção. Sempre eu achava muito interessante aquela história de Enoque, que ele caminhou com Deus e caminhou com Deus e Deus levou para si. Eu sempre pensei que esse era o chamado de todos. Na história de Enoque, Deus me chamou através de Enoque, que eu sempre achei muito interessante, e quanto mais o tempo passava, mais eu via que Enoque também era pregador, ele condenou o mundo antigo, ele caminhava com Deus, então ele foi meu maior exemplo de missões, de trabalho missionário. Eu só tinha que caminhar com Deus e foi através da vida de Enoque que eu tive o meu chamado realmente. E como é o chamado missionário na prática? Na prática, a vida do missionário tem etapas. Então, quando eu já cresci já com isso, para mim que eu já nasci com esse chamado realmente. Mas tem etapas, então tem coisas que a gente tem que fazer, a preparação, tem coisas que são prioridade na vida da gente e depois você vai para o campo missionário. Assim como tem essa visão missionária, que é a missão se faz com os joelhos que oram, com as mãos que contribuem e com os pés que vão. Na verdade, todos os três são três etapas na vida de um missionário. Primeiro ele ora pelo campo missionário, ele ora, depois ele contribui e depois ele vai. E foi assim comigo também. Muito tempo eu estive orando pelo campo missionário, orando pelas missões, só que esse tempo de oração é um tempo de preparação, é um tempo de esclarecimento. E Deus vai esclarecendo para onde ir. Eu queria ir logo, mas existiam as prioridades, que eram meus filhos. Então, meu primeiro campo missionário era a minha casa, eram as crianças, educar, ensinar o caminho do Senhor, preparar eles para a faculdade, levar para a faculdade, os casamentos. Então, tudo isso eu tinha que primeiro fazer uma temporada. Primeiro era me preparando também, servindo na obra local, servindo à igreja local. Se você é um bom servo para a igreja local, futuramente você vai. O segundo tempo da temporada missionária é contribuição. Então, passei muito tempo da minha vida contribuindo para a obra missionária. Eu não conhecia exatamente os campos missionários, mas eu ofertava, enviava minha oferta missionária para vários missionários. Daqui do Brasil mesmo eu trabalhava e enviava minha oferta missionária. Então, tanto eu orava quanto enviava minha oferta. E chegou um tempo que eu disse, Senhor, 50% do meu trabalho eu vou dedicar para a oferta missionária. Então, tanto eu orava, cuidava do meu tempo aqui, de trabalho, de servir na igreja, servir na obra, a minha família, e depois eu ofertava. E um tempo depois, Deus me falou, não, agora você tem que ir. E foi essa temporada de ir, foi quando as crianças cresceram, eles foram para outro país se preparar, fazer as outras faculdades, e o meu outro filho casou, então todos tinham saído de casa
E então chegou o tempo de ir, e foi aí que é com os pés. Então a vida do missionário, a vida da pessoa com Deus, tem essas fases da oração, do envio da oferta, e depois um dia tem que ir mesmo. Você tem que ser a própria oferta e tem que ir para o campo. E foi isso aí, eu fui. E qual é o maior desafio do missionário? Os desafios são vários, então cada vez se apresenta um. Adaptação, a primeira coisa é que é muito difícil, que é a aprendizagem do idioma. No meu caso, eu me enganei porque eu pensei que no meu campo que o Senhor me deu era só espanhol, mas na verdade era Guarani o primeiro idioma, e esse é um idioma muito difícil de aprender. Então eu aprendi primeiro a falar o espanhol, depois fui na prática, fazer uma temporada de prática missionária no exterior, e depois o último o Guarani. Esse é um grande desafio. Depois a habitação é cultural. O cultural também, a cultura é outra. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente costuma ir na igreja domingo à noite, entre semanas, ter vários cultos. Lá não é assim, né? Então você tem que começar a ganhar, fazer muitas visitas, estar com eles, e depois um dia você vai conseguir fazer os cultos. Então são várias dificuldades. Outra dificuldade também é o alimento. O nosso estilo de alimento é um e lá é outro. Por exemplo, há 15 anos atrás, quando eu fui realmente para o campo, não existia café, não existia feijão lá, não existia. Simplesmente não tinha onde você comprar. Nem que você tivesse o dinheiro, não ia ter. Isso foi muito difícil. Eu tinha que, cada vez que necessitava, tinha que voltar no Brasil e comprar o café, o feijão, essas coisas assim mais básicas e levar. Então foi outra temporada difícil de adaptação, fora o idioma, né, as culturas, o nosso estilo é muito diferente. A gente pensa, não vai ser fácil, não vai. Então cada vez se apresenta uma coisa, depois você também sente muita saudade. Existe o tempo da comparação, você faz muita comparação do teu país com esse outro país. Então fica um tempo de resistência do nosso próprio eu. Dizem, tem um dito que falam que o missionário, ele vai de avião ou de ônibus, mas a alma dele vai de navio muito lento para a gente conseguir se adaptar. No mínimo, a adaptação vai 2 anos, e então é um tempo difícil de adaptar-se, até com o clima também. Então são várias coisas que se apresentam. Depois também tem o nosso organismo que não está acostumado com aquele campo. Nos primeiros anos eu sofri muito com muitas pneumonias. Eu tinha pneumonias crônicas, tinha muito tipo de pneumonia. Então eu fiquei muito tempo enferma no campo missionário e pensei que eu nunca mais ia voltar para o Brasil, que eu não ia mais ver minha família. Então, depende da temporada. São temporadas que a gente vai enfrentando de dificuldade no campo missionário. Mas isso também vai passar. Isso também vai passar. E qual é a maior gratificação desse ministério? O que mais eu me alegro, que mais assim eu vejo que compensa realmente para o campo, é as pessoas se converter ao Senhor, a amizade, ver as crianças crescerem. Quando nós começamos o trabalho missionário lá, existem crianças que nasceram com a gente, hoje já tem 15 anos, outros que na época eram crianças e agora já são mães, já são casadas. O nosso trabalho é voltado principalmente para a área infantil, para as crianças. As crianças têm almas eternas também, assim como os adultos. Então, não existe o valor de uma alma de um adulto vale mais do que uma alma de criança. Então as crianças também são mais fáceis de ser alcançadas. Eles não têm muita resistência, eles são curiosos. Então, o que é gratificante é isso, eles são os primeiros para vir, para receber a gente. Eles perguntam muito e através do trabalho com as crianças a gente alcança as outras pessoas,
ver as pessoas se batizando realmente, que eles conseguiram entender qual é a nossa mensagem. É muito difícil transmitir a mensagem a ponto deles compreender o novo nascimento, que eles têm que nascer de novo. Então, quando a gente consegue batizar o povo, preparar obreiros para ficar no nosso lugar, é uma maravilha que, por fim, eles conseguiram entender, porque é muito difícil transmitir a ponto de alcançar o coração das pessoas. É muito difícil, é só o Espírito Santo que faz isso. E muitas vezes eu já orei e falei, Senhor, se o Senhor não trabalhar no coração das pessoas, eu não vou conseguir explicar para eles a necessidade do Evangelho, a necessidade de entregar o coração para o Senhor, a necessidade de nascer de novo. Então, isso é muito importante, é muito difícil. E quando a gente vê realmente uma alma se entregando ao Senhor, a transformação, eles mesmos pregando o Evangelho no idioma deles, isso para mim é a coisa mais gratificante, porque eles conseguiram entender a mensagem. E qual é a mensagem final que você deixa para quem tem esse chamado, esse ministério? Primeiro, não tenha medo. Primeira coisa, não tenha medo. E, segundo lugar, marque uma data. Especifique diante de Deus, não, eu vou fazer isso, isso e isso. No meu caso, eu disse, não, agora eu estou com as crianças, eu tenho que cuidar das minhas crianças. O meu primeiro ministério era eles. Quando eles crescerem um pouco mais, for para a faculdade, aí eu já vou. E nesse período você já se prepara com conhecimento, servindo na igreja local, fazendo também os cursos teológicos, o conhecimento sem limite é muito importante, mas não fique só nisso. Porque nós temos uma tendência de chegar num ponto, por exemplo, as crianças se formaram, foram para a faculdade ou se casaram, eles saíram de casa. Então agora já é outra temporada. Não tenha medo de passar fome, não tenha medo das enfermidades, não tenha medo, Deus provê tudo. Por exemplo, nós começamos numa rua, numa carpa, numa tenda. E não tinha ninguém, só era nós, eu e meu esposo. Depois vieram as crianças, depois nós construímos igrejas, depois nós já fomos para outros campos mais desafiadores. Então, nunca tenha medo. Você é o obreiro do Senhor, você é o chamado do Senhor, você é o estadista, é aquele que você tem tudo de mais importante nessa terra. Você tem que saber o Deus que você serve, Ele jamais vai te abandonar. Deus jamais vai te abandonar, Ele nunca nos abandona. Tenha essa confiança, essa fé. A semente que você leva é uma boa semente, é a melhor semente. Então ela vai ser plantada, ela vai germinar, ela vai dar fruto. Nós hoje estamos já há 15 anos no Paraguai, levando, não despreze as pessoas, não despreze o valor delas. Também uma coisa, quando a gente foi, o Paraguai, ele era um país muito desprezado, muito desvalorizado. Tudo que os próprios brasileiros mesmo, tudo que era produto paraguaio era de segunda ou terceira qualidade, né? Não tinha muito valor para o brasileiro. Mas Deus me falou que a alma deles tinha o mesmo valor que a alma dos brasileiros, a alma do mundo inteiro tinha o mesmo valor que a alma dos paraguaios. Então, eu clamei ao Senhor por eles e disse, Senhor, dá-me esse país. Assim como a gente abre a Bíblia e o Senhor diz assim, pede-me que eu te darei as nações por herança. O Senhor nos dá uma dica, diz assim, pede-me, pede-me. Então eu pedi o Paraguai para Cristo, porque muitos vão se apresentar diante de Deus e vão apresentar nações que eles conquistaram para o Senhor. E eu pedi ao Senhor o Paraguai, eu disse, Senhor, eu quero essa nação para ti. E é esse o desafio. Esse é que a gente tem que ter essa fé. Eu pedi o Paraguai para o Senhor e Deus me deu essa graça que hoje o Paraguai é outra nação. Hoje o Paraguai é um país avançado, é um país que tem coisas muito boas,
não digo melhor do que o Brasil, mas eu digo assim que ele já cresceu muito, já avançou. Falta muita coisa, né? Falta muito lugar para ser alcançado ainda no Paraguai, mas o Senhor mudou a história do Paraguai. É uma nação que tem muito projeto lindo, tem muitas indústrias, tem muitos empresários, já tem muitos brasileiros, tem muitas nações, então não tenha medo. Não tenha medo, Deus vai usar a sua vida. Tem que ter um intercessor, uma pessoa que vai e que leve a palavra para aquela nação. Peça uma nação para o Senhor e Ele te dará. Amém. Então eu peço que faça uma oração ativando esse chamado, uma oração por essa pessoa que tem esse desejo no coração de ir para as nações. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade tão linda de estar falando com essas pessoas que nos estão escutando, essas pessoas que estão assistindo, Senhor, esse canal. Senhor, eu sei que tem muitos que têm o chamado, que querem ir, mas eles têm medo. Senhor, nesse momento eu venho ativar essa coragem, essa força, esse fogo que vem só de Ti, Senhor, que toca o coração. Acende essa chama, Senhor. Acende essa chama nesse coração, nesse momento, que essa chama venha incendiar esse coração e repreender todo o medo, toda a ansiedade, toda a paralisia espiritual que tomou conta desse coração, e que essa pessoa seja cheia da Tua graça, cheia da Tua glória, e que o Senhor abra o caminho dessa pessoa diante de Ti, Senhor. Vai diante dessas pessoas, vai abrindo o caminho, vai mostrando, Senhor, a Tua glória diante deles, vai indicando o caminho para eles, Senhor, e eu repreendo todo medo, toda ansiedade, toda esterilidade espiritual, em nome de Jesus, e que essa pessoa tenha o recurso, não tenha medo da falta de recursos financeiros, porque o Senhor é aquele que dá, que chama e que dá também todo recurso, Senhor. Tu é aquele que envia, meu Deus, e Tu é aquele que respalda todo aquele que é enviado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, toca nesse coração, abre os caminhos dessa pessoa e coloca a Tua luz diante deles, para que eles possam ir ganhar as nações para Ti, ganhar o mundo inteiro para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada a cada um de vocês que esteve conosco. Esperamos você para o próximo capítulo, onde vamos estar falando sobre o chamado pastoral. Deus abençoe. Thank you.